Olá, está começando o programa Filhos e hoje vamos falar sobre dominância cerebral. E para conversar com a gente sobre este assunto, convidamos a professora Maralice Cabral Leitão. Obrigada por você ter vindo novamente aqui. Eu que agradeço, é muito prazer. Muito bom estar aqui. Maralice, o que é dominância cerebral? Eu confesso que eu estou assim, sem saber do que eu vou falar. Tudo bem, nós vamos aqui conversando e descobrindo o que é essa dominância cerebral. É um assunto em primeira mão que me interessa muito, me despertou assim, uma grande paixão. E descobri que tem muitas pessoas interessadas e pesquisando cada vez mais assuntos ligados ao cérebro, questão de aprendizagem. E, na verdade, eu tive contato com esse tema numa pós-graduação que eu fiz em Linguística da língua inglesa, em que apareceu uma apostila no módulo de gramática e que uma autora, Hartnett, comentava que, de acordo com a nossa dominância cerebral, a gente tem estilos diferentes de aprender. Aquele assunto me empolgou, assim, né? Eu falei, o que é isso? Inclusive, foi o tema da minha monografia, que eu consegui até uma nota 100, né? 100, com elogios. Eu falei, isso, é por aí mesmo que eu vou pesquisar. E é interessante, Liliane, que até a gente falar, que quando somos bebezinhos, os dois hemisférios trabalham normalmente. A partir do momento em que a gente fala, um se torna dominante. Você vê a importância da linguagem. Olha! Né? A linguagem verbal é uma característica do hemisfério esquerdo. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quando um bebezinho ele tem os estímulos básicos dos pais, isso. Quer dizer, os dois hemisférios estão integrados, assim, normais. Os dois atuando da mesma maneira. Da mesma maneira. A partir do momento que essa criança começa a interagir com fala, um deles se desenvolve mais. Mas não que cresça, não. Ele simplesmente vai ser mais atuante. Não é muito interessante? E como é que a gente faz isso? Mas isso tem o quê? DNA, tem a coisa da genética ou não? É do indivíduo? É do indivíduo. Nós todos vamos ter um dominante a partir do momento em que a gente fala. É claro que ao longo da vida, com os estímulos que a gente recebe, um vai ser mais acentuado do que o outro, até mais estimulado. Você pode até ter uma dominância cerebral no hemisfério esquerdo, mas a sua criação foi toda voltada para o hemisfério direito. Então você vai ter, embora um dominante pela sua razão biológica, né, mas com muitos estímulos do outro hemisfério. É interessante que a gente começa a ver que as pessoas começam assim, mas então eu só uso um? Não, a gente usa os dois hemisférios e a gente pode estimular tanto um quanto o outro. Porque como é que o nosso cérebro se comunica com o mundo exterior? De que forma a gente se comunica com o mundo exterior? Teria assim uma ideia? Assim... Olha, não sei. Você sabe aí de casa? Pois é, através dos nossos sentidos, porque o nosso cérebro está assim, envolvido dentro da caixa craniana, protegidinho. Como é que a gente se comunica com o mundo exterior? Através dos sentidos. Auditivo, visual, olfativo. Então, esses estímulos, esses sentidos precisam ser cada vez mais estimulados para a gente poder comunicar e estimular essa integração. Uma vez até eu fiz um teste, eu não me lembro exatamente o nome do teste, mas assim, para descobrir se eu era mais auditiva, visual, sinestésica, aquela coisa toda. E eu sou visual. Visual, interessante. Eu era, né? Isso já tem uns 15 anos ou mais. Eu era visual, quer dizer, eu consigo chegar num local pela primeira vez e identificar tudo que tem naquele local e como se fosse uma máquina fotográfica, eu clico. Ou seja, o teste que você fez te dá uma resposta em termos de sentidos. Embora você esteja usando todos, claro, mas um é dominante. E tem a ver com isso do seu trabalho ou não? Sim, em termos, porque você vai também, no meu trabalho, estimular os sentidos. Quanto mais você estimula os sentidos, mais percepção você tem. E até de observação, autoconhecimento e estudo também de cada característica do hemisfério esquerdo e cada característica do direito. Essa obra fantástica que nós somos, o cérebro, é tão interessante que para cada característica do esquerdo tem uma do direito contrapondo. Eu tenho até uma lista aqui que ela me mandou, que é impressionante, assim. Na verdade, são dois perfis, né? Eu tenho o analítico e o holístico. Isso. O holístico é o que? O direito? Do hemisfério direito, que tem a ver com o todo. O holístico faz uma análise do todo. Quem é que trabalha com o todo? O hemisfério direito. Quem é que trabalha com as partes? O hemisfério esquerdo. Aí já tem só nessa distinção, a gente já tem uma estratégia de aprender diferente. Uma pessoa que tem o hemisfério esquerdo dominante,
ela gosta de trabalhar por partes, as explicações têm que ser passo a passo, e dizendo isso aqui é um objeto direto, digamos que uma aula fosse de português, gramática, complementos verbais. Esse verbo, ele é um verbo transitivo direto, ele tem um complemento que se chama objeto direto. O hemisfério esquerdo gosta dessa explicação passo a passo e dos nomes, precisa dessa conceituação. E os porquês das coisas. E os porquês das coisas, mas passo a passo. E o hemisfério direito? Nossa, ele vai ficar louco se o professor der uma explicação. Hoje nós vamos aprender o objeto direto. Ele precisa, diferentemente do esquerdo, de um entendimento para aplicar. Ele gosta da prática. Se você colocar assim, isso até está me fazendo lembrar uma vez que eu fui explicar isso para o meu filho, que ele tem o hemisfério direito dominante. E, mãe, mas eu não estou entendendo nada, porque o meu esquerdo é dominante, então eu estava usando a minha estratégia de aprender. Aí eu falei, bom, vamos lá, filho, você adora pescar, a gente sabe que na varinha tem um anzol, o anzol sozinho ele vai precisar, quando você pensa no anzol, você pensa em quê? Em uma isca. Ou seja, um precisa do outro para complementar. Essa é a ideia do transitivo direto com objeto direto. Aí ele pescou. Ele vai continuar achando, para que a gente precisa saber isso? Mas pescou. Então, quer dizer, esse seu estudo facilita o aprendizado. Isso. Quer dizer, isso facilita o professor e o aluno. O aluno, o aprendiz. E adulto também pode? Qualquer um, porque nós somos todos aprendizes. Para você ter uma ideia, quando eu aprendi a dirigir, na hora que eu fui fazer o teste para estacionar, baliza. Na baliza, né? Durante as aulas, porque é teste prático. Vamos lá, faz isso, isso, isso. Olha, demorei bastante para colocar o carro na baliza, né? Na vaga direitinho. Bastou uma pessoa que já dirigia há muito tempo, uma mãe de um amigo meu, ela botou no papel e falou, ó, você faz assim, parelha os carros, faz isso, isso. Aí eu arrumei aquilo na minha mente, que é o hemisfério esquerdo precisa dessa arrumação. Aí você conseguiu fazer. Tranquilamente, quer dizer... Tudo depende da estratégia, da forma de que você vai ensinar. Mas você sabe que me ocorreu uma coisa agora, você está falando dessa coisa de estacionar o carro? Se eu estaciono do lado esquerdo, eu estaciono maravilhosamente bem, não deixo aquela coisa enorme assim entre a guia e o carro. Do lado direito eu tenho a maior dificuldade. Acredito, porque olha só... E olha que eu dirijo modestamente, maravilhosamente bem. Eu sou uma ótima motorista. Mas olha que interessante, você já observou isso, né? Essa questão do esquerdo. Se tiver duas vagas, eu tiver que escolher, eu vou para a esquerda. Sem a menor dúvida. Mais fácil para você. Para mim é a única, assim. Porque na verdade na esquerda você está virando o volante ao contrário para entrar, né? Assim, você vira, faz o trajeto para entrar. Provavelmente você deve ser o hemisfério direito, porque a gente faz o contrário. Mas também, isso não é ainda uma regra, você tem que fazer o teste, você pode ter um esquerdo tão dominante que essa característica ali para você, o esquerdo é melhor. Eu começo a observar os alunos, quando entram em sala, aqueles que escolhem sentar do lado esquerdo da sala, o direito. Dessa é maravilhoso, vamos combinar? O olhar fica diferente depois dessas informações. E a questão, por exemplo, de uma matemática, um aluno, eu falei, vocês são bons em matemática? Quem é? Aí eu começo a pesquisar. Você consegue me explicar como é que você chegou a essa resposta, esse cálculo? Professora, eu sei chegar ao cálculo, mas explicar nem pensar outra. Não, eu consigo. Quem consegue explicar o passo a passo? O hemisfério esquerdo dominante, o analítico, ele racional, passo a passo, né? O direito não, ele chega ao resultado, ele tem o entendimento, mas não tem a menor paciência também para explicar. Ele está preocupado com o processo do grupo. E você consegue, no final do ano, assim, depois de todos esses estudos, você consegue levar a tua turma inteira, desenvolver cada pessoa no seu potencial máximo? O processo é lento, as turmas são muito grandes, isso falando em termos de... É que você também dá aula para a rede pública. Então as turmas são grandes, mas o trabalho cada ano fica mais consistente. Mas você consegue ver a diferença? Consigo ver a diferença e perceber... eu preciso colocar isso, os alunos colocam o nome, se são analíticos ou holísticos, para eu poder já identificar. Depois da metade do ano você já está... E você vê a diferença, e o que é mais interessante, os olhares deles, quando eles começam a se conhecer. Você dá o teste, depois, olha, essa característica é mesmo, professor, é verdade, o olharzinho desperta. E com isso eu também vou colocando, que não adianta a gente se conhecer, se a gente também não ajudar esse aparelho aqui a funcionar direitinho, né? A gente aí comenta da água, a questão da água, e existe um cálculo feito pelo balanceamento muscular,
que é um estudo muito interessante de equilíbrio do nosso corpo físico, mental e emocional e também de integração cerebral. E a gente precisa ingerir por dia, cada um, de acordo com o seu peso. Você faz um cálculo. Se você pesa 60 quilos, você divide por 10, vão dar 6 copos daquele 250 ml. Tá. Né? Seria a quantidade. Tipo americano. Tipo assim. americano, ou seja, você não precisa tomar 2 litros, 3, 1 litro, como normalmente fala. Cada um tem a sua quantidade específica. Uma pessoa que não bebe água... E a água é essencial o quê? Elimina as toxinas, oxigena o cérebro, essa coisa toda, Exatamente, eu começo a observar com os meus alunos que não bebem água adequadamente, o quanto eles têm dor de cabeça. As toxinas ficam ali, a água elimina. Então, eu observo também, eu começo a perguntar, você deve ter dor lombar, muito sonolência, cãibra, são os sintomas da falta de água no organismo. E é tão interessante, Liliane, que o nosso cérebro ele só reconhece como líquido água. Se você toma chá, suco, já é visto como sólido. Água, que vocês escutaram isso, né? Água é a única coisa. Água é água. Não adianta falar que toma refrigerante, nem pensar. Ou qualquer outra coisa. Água é única. Água. É verdade. Nós vamos ter que fazer um rápido intervalo, mas nós já voltamos. E você não sai daí, é rapidinho.